Olá, olá, Political Junkies! A Comissão Política está de volta depois de uma rara semana de ausência em mais um agosto em que a Silly Season tirou férias. Este ano, em vez de termos um Ministro da Administração Interna a evitar que o país arda, temos um Ministro da Administração Interna a evitar arder. O caso Luís Neves tem sido o prato quente deste verão, mais ainda do que o mergulho estival do Primeiro-Ministro, que nunca tira férias, ou mesmo do escandaloso assalto ao gabinete do Chega. Assim, vamos recomeçar a época onde o David Diniz nos deixou há 2 semanas, quando ainda não tinham acontecido estes desenvolvimentos. Eis um resumo dos episódios anteriores. Como prometido, vamos ao ponto por ponto. O outro lado é uma decisão minha, foi um puro ato de boa gestão. Eu tenho acompanhado toda essa situação, acompanhei também os esclarecimentos que o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer, mas não vou entrar em nenhum detalhe. E, portanto, aquilo que eu digo ao Sr. Primeiro-Ministro, digo-lhe a ele nos momentos e nos locais adequados. E o Sr. Primeiro-Ministro conhece a minha opinião e as minhas posições sobre todas estas situações. O papel do Presidente da República é encontrar sempre soluções, e assim continuarei. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Todos temos responsabilidades, no âmbito das competências que a Constituição atribui aos órgãos de soberania, de preservar a dignidade das nossas instituições e os valores que fazem a nossa democracia e o nosso Estado de Direito Democrático. Contra tudo e contra todos, a Comissão de Inquérito avançará. Entretanto, o Governo anunciou uma auditoria à gestão do Luís Neves na Polícia Judiciária, que a Ministra da Justiça, Rita Giudice, justificou com a reputação daquela instituição. A credibilidade da Polícia Judiciária, e eu disse e tive a oportunidade de dizer que eu não deixaria que a credibilidade da Polícia Judiciária, a confiança que os portugueses têm na Polícia Judiciária fosse beliscada, e é por isso que estamos a atuar. Não deixaria que a confiança da PJ fosse beliscada. Isso quer dizer que a confiança no Ministro da Administração Interna não será beliscada? Eu creio que o que seria estranho era que não houvesse fiscalização, que não houvesse auditorias cujo objetivo é clarificar e detectar desconformidades, se for o caso, ou então comprovar a regularidade daquilo que foram decisões tomadas ao longo dos últimos anos. Todas as averiguações, todas as investigações, todas as auditorias são bem-vindas. Eu, em mais de 30 anos de polícia, tive permanentemente a minha vida escrutinada e auditada. O que temos aqui, afinal? O Chega anuncia uma comissão de inquérito, depois o Primeiro-Ministro promove uma auditoria à atuação do seu próprio Ministro na Judiciária, mas mantém a confiança em Luís Neves, mesmo que tenha dúvidas sobre ele. Ora, isto deixa-me também a duvidar. Ou Montenegro já sabe o resultado da auditoria que ainda não foi feita, ou afinal tem dúvidas sobre a gestão do seu Ministro e, se tem dúvidas, não pode ter confiança total em Luís Neves. É disto que vamos falar nesta Comissão Política, o podcast da secção de Política do Expresso. Estamos a gravar na segunda-feira à tarde, dia 10 de agosto. Eu sou o Vítor Matos e para esta reunião ordinária convidei a Paula Queiro Varela, jornalista do Expresso, que muito alegremente acompanha o Governo. Olá, Paula. Olá, Vítor. E hoje, há tanto tempo, estamos finalmente há muito tempo os três juntos de novo. Olá, há 2 meses. Comissários plenipotenciários da Comissão Política. Olá. Olá, Eunice Lourenço. Eu estava com imensas saudades. Sejas bem regressada de umas longas férias. Iguais às tuas. Pois, olha, muito iguais obrigado. Em tempo, cá estamos. não no conteúdo. E olá, David Diniz, de regresso de umas mais curtas, mas merecida pausa. Achas que igualmente merecidas? Eu fico-te mesmo muito grato. Sim, merecidas. Estou-te bastante grato. E dito isto, também tinha muitas saudades vossas. Mas foram metades das nossas. E metade. Porquê? Porque o meu chefe não é tão bom como o vosso. Ora bem. Pois. Olha, os meus são os piores todos. Eu só estou aqui naturalmente porque o resto das pessoas estão todas de férias. Estás armada, João Pedro? Um bocadinho, estou a fazer às vezes. Um pouco de Calimero. O jornalismo está em permanente evolução, mas continua a precisar de quem faça as perguntas certas. É essa pessoa
O ISCTE, em parceria com a SIC Notícias e o Expresso, criou a pós-graduação em Comunicação Digital e Jornalismo, uma formação para quem quer dominar os desafios da informação. Saiba mais em iscte-iol.pt. Pois ora, espero que os nossos ouvintes e os nossos political junkies, com os pezinhos Na areia? na areia, se vão divertir com a nossa Comissão Política, porque isto não está para menos. Paula, tu que tens estado sempre cá a acompanhar estas pequenas e médias confusões, começo por ti. Esta ideia da auditoria é porquê? Explica lá. O Primeiro-Ministro desconfia do MAI ou é para cobrir a parada do Chega? E isto não é uma jogada arriscada, a não ser que isto, enfim, seja já à partida para não darem nada? Um ponto prévio sobre isso, que eu tenho estado a ouvir durante o fim de semana e também já esta segunda-feira em que gravamos, que o Governo anunciou uma auditoria. Não foi bem assim, ou pelo menos o Governo não escolheu exatamente anunciar a auditoria. O Governo respondeu a perguntas, desde logo do Expresso, que há vários dias andava a questionar o Ministério da Justiça sobre o facto de, ao fim de um mês deste caso ter começado, 3 semanas se contarmos só a partir da questão do atrelado, que enfim, que levou toda esta polémica para um outro patamar, com a abertura de um inquérito do Ministério Público, etc. A Operação Monte Verde já lá vai. Exatamente, já nos esquecemos quase dessa primeira parte desta questão, mas dizia, ponto prévio é que foi na sequência de perguntas feitas ao longo de vários dias, nomeadamente pelo Expresso, pelo menos, que a Ministra da Justiça lá respondeu que ia fazer essa auditoria. De resto, já agora, depois disso o Expresso também noticiou que não foi exatamente uma decisão da Ministra, uma foi iniciativa da Ministra. Exato, a decisão acaba naturalmente por ser de quem tutela a Polícia Judiciária e quem tem o poder para fazer isto, mas que foi que o pedido partiu da própria atual direção da Polícia Judiciária. Eu já tive a oportunidade de dizer que eu achei, quando percebi aquilo que estava a ser aqui feito, que isto podia servir para tentar esvaziar de alguma forma preventivamente a Comissão Parlamentar de Inquérito e portanto ser uma manobra. Mas aqui achas que não? Agora não, acho o mesmo. Isto para responder à tua pergunta, não acho nada que seja uma questão de Luís Montenegro desconfiar do seu Ministro. Vamos cá ver, se o Primeiro-Ministro desconfiasse do seu Ministro, o seu Ministro já não era Ministro, em princípio. Pronto, a questão é essa. Em princípio. A pergunta é essa. Porque é que ainda estamos aqui? O Passos Coelho também supostamente confiava no Relvas e depois houve um ministro que fez uma auditoria e ele deixou de confiar no fim. Nomeadamente, até lembrei isso aqui na conversa com o Paulo Baldaia no Expresso da Manhã. Eu sei, eu ouvi-te. Mas hoje, só hoje. Pronto, mas fizeste muito bem, que isto de férias ninguém merece. Mas perdi-me agora para te dizer, estavas-me a perguntar estavas a dizer que se ele, porque ele não tem confiança. Por causa das desconfianças. Sim, quer dizer, eu lembrei esse episódio porque de facto quando há normalmente estas coisas dentro dos Conselhos de Ministros não dão bom resultado, mas já ouvimos a Ministra da Justiça entretanto vir dizer que não tem rigorosamente nada a ver com um ministro a investigar outro ministro, que isto é uma questão absolutamente normal. Eu até, sinceramente, nem sequer percebo como é que ainda não tinha sido, e não foi por iniciativa da ministra que foi aberta, que foi pedida a auditoria. Mas, não é iniciativa. Quem aceita abrir a auditoria, quem dá a ordem é ela. A ministra. Em todo caso, ou seja, sendo ela, só pode ser com a anuência do Primeiro-Ministro. Não, ele próprio confirmou isso. Ele próprio confirma que foi ele que pediu. Com a autoria. Sim, já escrevíamos isso na edição da semana passada. Não fazia sentido ser de outra maneira. Claro. Mas então isso só me leva a reforçar a ideia de que está, obviamente, concertado e tem um propósito. E o propósito não é fazer dano, desconfiar, levantar mais suspeitas sobre o seu ministro. Acho que, eventualmente, se calhar, o Primeiro-Ministro está absolutamente convencido da razão do seu ministro e das razões e da garantia, tem as garantias que necessita para achar que tudo foi, não diria que feito nos conformes da lei, mas pelo menos são questões que não para eles estão arrumadas, não configuram qualquer tipo de crime. Sim, depois isso abre-nos a outra questão, que é
dizer, não é preciso ser crime, nem há apenas essa dimensão em toda esta polémica, não é? Eu acho que dá jeito ao governo que se confunda tudo, e aquilo a que estamos a assistir, no fundo, é isso. Já estamos a misturar tudo, não é? Agora fazemos uma auditoria, o Primeiro-Ministro diz que é para garantir que se defendem as instituições, que é para apurar tudo e porque é assim que se defendem as instituições e que... Mas ele quer defender a instituição ou o seu ministro? Se houver problemas... Pois ele quer espero usar que alguém queira defender a instituição. E vou dar o benefício da dúvida à senhora ministra, que começou pessimamente no primeiro caso Luís Neves, quando o caso era só o monte, que era a invasão de privacidade e no fundo dizer que não tínhamos nada que andar a ver a vida dos ministros e os negócios dos ministros. E a Rita Judice, acho eu, esteve muito mal nesse início. Agora, ao aceitar o pedido de auditoria feito pela Polícia Judiciária e ao pedir ela própria uma investigação à própria Polícia Judiciária, eu espero que, para além da tática ou da estratégia de esvaziar a Comissão Parlamentar que o Chega já anunciou, haja, pelo menos na ministra, a noção de que mais importante do que defender o seu colega do governo é salvaguardar a instituição Polícia Judiciária. Ok. David, a mesma pergunta. O sinal que passa para fora é de confiança ou desconfiança no ministro? Luís Neves é um ministro sob investigação do próprio governo. Quer dizer, isto é, só há que me lembro, só há uma exceção, que é aquela que dissemos há bocado, que foi Miguel Relvas e não que era acabou muito diferente, e era muito diferente, apesar de tudo. Miguel Relvas acabou investigado pela sua licenciatura. Aqui estamos a falar de um ministro que está a ser investigado pela sua ação à frente de uma instituição. E de uma instituição pública, não é? David, tu achas que o excelente ato de pura gestão de pedir ao amigo para levar um atrelado porque não tem dinheiro para pagar a Marinha ou lá o que é, para manter o atrelado, é uma coisa que à partida qualquer auditoria vai dizer, não, isto foi fantástico, dá-te segurança um ministro que toma atos de gestão desta informalidade? Ainda bem que me faz essa pergunta. Mas queres falar de outra coisa? Não, mas eu vou, se me permitires, vou acabar aquilo que quer dizer, acaba aí. Portanto, indo... Portanto, o que queres dizer é aquele que quis perguntar. Indo ao princípio, não é exatamente isto, mas é que isto tem um raciocínio lógico. É um artista, tem mais, já sabes muito. Há muitos anos. Olha, mas há aqui um ponto que é... queria começar por aqui. A Eunice dizia que a ministra tinha começado pessimamente e que agora lhe parecia bem, e eu, corroborando totalmente o que disse a Eunice, queria acrescentar que não é incoerente. Ou seja, o que a ministra disse no início é que achava muito mal que as pessoas andassem atrás do ministro Luís Neves ou das obras que ele faz na casa enquanto entidade particular, enquanto senhor Luís Neves. Cidadão. Desligando-se ela do facto de ele, da época, ser diretor da Polícia Judiciária. Indiferente a minha opinião sobre o assunto, o ponto é, esta auditoria versa sobre os atos dele à frente da Judiciária. Portanto, tudo aquilo que foi inicialmente noticiado e sobre o qual o próprio Luís Neves teve que responder naquela longa conferência de imprensa, está fora desta auditoria. Portanto, o Governo, quando determina esta auditoria, desculpa metade das notícias que foram, que foram avançadas a propósito da conduta de Luís Neves. E repara, evidentemente, certo? Sendo que, evidentemente, insisto... Monte Verde não é o nome de um restaurante ali em Monsanto, onde nós fomos... Isso é Monte Claro. Pois é. Montes Claros. Não, há Monte Verde também. Mas havia a Operação Monte Branco, não sei se te lembram. Bem, isto está a ficar complexo agora. Daí a história do Monte Verde. Agora, se nós ouvirmos Luís Montenegro, quer dizer, a mim fez-me... Eu só estou a aquecer, não é? Quando nós voltamos de férias estamos a tentar carburar e perceber melhor as notícias e o que é que falhámos e tal. E eu estava a ouvir as perguntas que estava a fazer Luís Montenegro esta segunda-feira de manhã e apetecia-me imenso estar lá.
a perguntar se o Primeiro-Ministro, que disse, entre outras várias coisas, que quando há dúvidas, eu estou aqui a ver se tenha a expressão certa que ele usou, mas é qualquer coisa assim, seria estranho que não houvesse, que quando houvesse dúvidas, que não procurássemos saber detectar as desconformidades ou regularidades dos atos. Portanto, resulta daqui lógico, talvez não evidente, então, mas se ele tem dúvidas, que o Primeiro-Ministro não ficou esclarecido com a conferência de imprensa onde Luís Neves prometeu esclarecer tudo sobre os casos que o afetavam. Mesmo que partindo do pressuposto que não, o Primeiro-Ministro até ficou convencido, mas quis tirar a limpo, vamos admitir esta hipótese, ele no mínimo percebeu que a opinião pública não está, ela, por si, esclarecida. Daí que tenha que pedir auditoria, porque se o Primeiro-Ministro achasse que Luís Neves tinha esclarecido tudo... Ele próprio. A questão aqui é ele próprio. Não é a confiança da administração pública, é a confiança do Primeiro-Ministro. Certíssimo. Essa é a decisiva. Agora vamos lá ver. O Primeiro-Ministro chamou um Ministro da Administração Interna há meia dúzia de meses. Ele, evidentemente, não tem do próprio Luís Neves sobre estes casos todos, não tem a informação que nós temos. O Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, é chefe do Governo, portanto chama Luís Neves e fala com Luís Neves sobre tudo isto que vai ser noticiado e pergunta, e tem capacidade até de aceder à informação. Feito aquela pergunta básica de, escute lá, e que mais é que ainda vamos ficar a saber? Eu admito que essa pergunta tenha sido feita na medida em que esta conferência de imprensa de Luís Neves foi adiada durante muitos dias. Eu continuo sem perceber porque é que ele demorou tanto tempo. Foi adiada, tanto quanto eu percebi antes de ir de férias, foi adiada por instruções de cima, não por decisão de Luís Neves. E instruções de cima porque sabiam que havia mais informação que estava a circular. Posso estar enganado, mas é a informação que eu tenho. Isso. Pronto. Dito isto, leste. Chegado aqui, eu estou tudo menos convencido que Luís Montenegro vá prescindir de Luís Neves. Exatamente por aquilo que começava a dizer quando acrescentava a informação da Eunice. Se o Primeiro-Ministro, com a Ministra da Justiça, decidem aceitar ou pedir, a mim indiferente, a pedido da PJ, piora só o caso, da atual direção da PJ, uma auditoria a todo o mandato, a todas as decisões desta tipologia do mandato de Luís Neves, isto só pode significar que, a parte pessoal da casa para Luís Montenegro não é relevante, 2, e portanto seguiu em frente. Convém que não seja. 2, convém que não seja. Eu não estou a acrescentar informação, estou só a até sintetizar. porque há uma outra casa. E segundo ponto, que aquilo que ele ouviu não é suficientemente grave para que ele o coloque fora do governo. Isto parece-me bastante claro. Tanto que, se nós pensarmos, o que é que sobra, para além das histórias todas da casa? Sobra o atrelado e os compostos químicos que foram deslocados e, portanto, a extraordinária, como Luís Neves... extraordinário ato de gestão, como tu há pouco lembravas e bem. A justificação do poupei muito dinheiro... Quer dizer... Não, mas agora... deixa lá concluir para eu passar essa parte para tu comentar. Mesmo a acabar. E sobram os cartões de crédito. Ora, estas histórias são histórias que Luís Neves justifica como... Os cartões de crédito, para quem não seguiu, foi a tal decisão que leva ao diferente com o Tribunal de Contas para uma investigação poder desenrolar-se rapidamente, Luís Neves teve que pagar do seu próprio cartão de crédito umas faturas para a deslocação de inspectores da PJ para uma investigação qualquer. Bom, uma investigação no Brasil. Dito isto, é muito simples, é muito fácil de perspectivar que esta auditoria vai, chegar até meio de setembro, às mãos do Primeiro-Ministro e do Grande Público, antes da audição que Luís Neves tem no Parlamento. 2, que vai dizer que a Polícia Judiciária não pode estar constrangida por problemas burocráticos como aprovação de despesas com montantes orçamentais para resolver coisas de ordens dos tribunais ou pagar viagens e, portanto, o problema vai ser rapidamente deslocado é preciso deixar a PJ trabalhar. Eu estou a adivinhar,
Mas como eu estou a voltar de férias, vocês permitem-me este ato esta liberdade, digamos assim, de romancear pouco deixar bem a questão para o fim. E, portanto, a questão é se um ministro que trabalha nessa informalidade se descansa. Ou se deve descansar o Primeiro-Ministro? Não, o Governo... Ele replicar essa informalidade no Governo. Parece-me tudo encaminhar-se para que o Primeiro-Ministro diga: isto não é o mais adequado, mas o problema mais grave está a montante. E, portanto, nós vamos atalhar isto, vamos fazer uma reforma das regras da Polícia Judiciária. Mas é que está-se mesmo já a misturar tudo. Não sobra só isso daquela conferência de imprensa. Não sobra só isso. Não, sobram mais coisas. Eu estou de acordo nós contigo. Estamos todos a estamos todos a ser engolidos na voragem. E nos querem levar? Sim, para onde nos querem levar. E em mais estes dados e em mais informação, agora é o Governo a juntar esta iniciativa e esta auditoria que há de concluir coisas que seguramente não vão ser graves o suficiente para que se pudesse concluir que Luís Neves não podia continuar no Governo, mas convém que nós não nos deixemos levar por esta narrativa. Exatamente. É que, por exemplo, sobrava-me, a mim continua-me a sobrar, aquela conferência de imprensa eu ainda não recuperei totalmente dela. Eu de vez em quando então diz-nos o que é que ainda voltei. Não, agora estava a ouvir o David e já estamos aqui a sublimar uma data de questões. Vocês lembram-se, eu ouvi, vocês também ouviram. Estou só a tentar reproduzir o pensamento do Primeiro-Ministro, como parece ser. Diz, pois, mas é que eu acho que nós temos de focar. Sim, mas diz. Eu ouvi Luís Neves dizer coisas como que havia empresas que distribuíam droga pro bono, sem levar nada a ninguém. Isto a propósito da história da destruição, de não haver orçamento para destruir os materiais que estavam dentro do atrelado que estava à guarda da Marinha, que a Marinha dizia que não tinha condições para manter lá de segurança, não é? E que, portanto, tinha de ser deslocado para o outro lado por causa daquilo que lá estava dentro. Não era só uma questão de espaço. Luís Neves falou em não ter 150 mil euros, que foi a verba que supostamente lhe foi pedida. Mas aparentemente às vezes... Dizia, era o Ministério da Justiça que teria de pagar, mas pronto, acho que ele diz que não tinha disponibilidade imediata. Aparentemente depois noutros casos a Polícia Judiciária consegue ter a liberdade de gastar o que for preciso, por exemplo nessa outra operação de que já estamos a falar das viagens ao Brasil. Mas, desculpem lá, mas quais empresas é que destruíram droga para a Polícia Judiciária pro bono, disse o Ministro na conferência de imprensa. E nós estamos aqui todos a tipo, já não nos lembramos da quantidade de coisas absolutamente graves que ficaram por explicar naquela conferência de imprensa. De uma coisa que não foi só esta, não são só informalidades, não são só informalidades de gestão. Aquilo a mim assusta-me profundamente. Porque é que ele não entregou e a não entrega de declarações de rendimentos durante todo o seu período como diretor da Polícia Judiciária? E o facto da Polícia Judiciária ter falhado, inclusive, a comunicação ao Tribunal Constitucional da mudança de diretor que implicaria uma entrega de declaração. Quer dizer, há uma data de coisas ainda. E além do multibanco havia os pagamentos em dinheiro vivo, que também ficaram daquela conferência de imprensa. Eu, sinceramente, aquela conferência de imprensa não pode... Sobre as obras no monte ainda, portanto, voltando ao princípio, é aquela coisa que nós estamos todos a ignorar. Na ordem de 5 mil euros, quando só se pode fazer pagamentos em dinheiro vivo de 3 mil euros. Mas, a estratégia foi... Deixa-me colocar a questão que coloquei politicamente. Luís Neves, com todas essas falhas, não é só uma, não é só um monte, tem condições e autoridade para ser Ministro da Administração Interna, que é algo que exige uma autoridade moral, hierárquica, ética, ética, ética. Nós lembramos da admissão do Miguel Macedo, todos os membros do governo, não é? E que foi não ao meio, e que foi ilibado em tribunal. Sim, e lembramos de demissões como a do António Vitorino por não ter pago a CISA, não é? Isso então, eu acho, quer dizer, eu logo no início, quando Luís Neves foi escolhido, achei que havia aqui um problema institucional, porque acho que ninguém devia passar diretamente da direção de uma polícia de investigação para um cargo no governo. E
E nem me passava pela cabeça qualquer destas situações que Luís Neves está a viver neste momento. Eu acho que, independentemente de Luís Neves até poder ter um perfil de liderança que encaixasse ou que encaixe no lugar de Ministro da Administração Interna, neste momento ele não tem autoridade moral ou ética, como lhe queiras chamar, para continuar a ser membro do governo. O que é lamentável é que neste momento se desvaloriza uma data de coisas que ele fez ou que não fez, porque nós estamos pelo menos no domínio da informalidade, sendo que há coisas que estão pelo menos no domínio da irregularidade, e veremos se não há mesmo entradas pelo domínio da ilegalidade. Mas diz uma coisa, o ministro pelo menos hoje não cumpriu a lei mas hoje em alguns destes casos, não é? Hoje, para ser, digamos assim, nós não estamos aqui a defender que os ministros, o David quer dizer qualquer coisa, mas deixa-me só colocar esta questão. Que é preciso ser criminoso hoje para que haja uma avaliação política? É preciso ser um criminoso? É preciso fazer que haja uma prova de que cometeu um crime e que seja constituído arguido para haver uma avaliação política sobre um comportamento que pode ser ético ou administrativo e não criminal? Pelos vistos, infelizmente é. Isto vem um bocadinho lá atrás, de quando António Costa tentou reduzir o caso José Sócrates àquela máxima de à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, mas depois o próprio António Costa não cumpriu essa máxima e achou que não tinha condições quando tocou a ele para continuar como primeiro-ministro perante uma suspeita, um parágrafo que lançava uma suspeita. Mas eu acho que depois aqui estamos ainda por cima num caso de pescadinha de rabo na boca, que é há várias coisas nos casos Luís Neves que têm similitudes com casos de Luís Montenegro e que tirar ilações de um implicaria tirar ilações do outro. David, diz-nos então. A primeira coisa que é importante dizer é que o padrão ético diminuiu abruptamente para que as pessoas possam estar em cargos de governo. Quer dizer, nós estamos a falar, eu vou voltar à história da casa, no Alentejo de Luís Neves. Ele na conferência de imprensa admite várias ilegalidades. Só sobre a casa. Ao ponto de dizer que não faria da mesma maneira. E ao ponto de dizer que enquanto que rompeu o contrato com o senhor, com o seu amigo. Sim, mas enquanto que na questão do outro lado ele diz que voltaria a fazer, na questão da casa assume que não. E nós lembramos-nos, nós aqui sentados a esta mesa, como António Vitorino saiu do governo de António Guterres, era ele uma das estrelas maiores daquela constelação, por suspeitas de irregularidade no não pagamento de um imposto, que já nem existe, by the way, que depois nem se confirmou que ele tivesse que pagar. Portanto, o padrão ético baixou grosseiramente. E isto é muito evidente. Mas baixou para o primeiro-ministro. Repara, para os primeiros ministros. Vamos lá ver. Não, baixou sim. Porque para mim isto é uma não linha baixou. condutora. O exemplo que eu fui buscar foi propositadamente o de António Guterres por um motivo. Nos governos de Cavaco, Guterres, obviamente existia escrutínio, mas não havia esta constância no escrutínio e o detalhe no escrutínio que nós temos hoje. Não havia. As coisas eram, quer dizer, não havia redes sociais, não havia, a determinada altura nunca havia, nem sequer... Mas havia um jornal todas as sextas-feiras. Todos os jornal todas as sextas-feiras não deixava os ministros dormir. Pois quer não. dizer, isso não é bem assim. Foi mais no final do cavaquismo. Hoje o escrutínio espalha-se de outra maneira. E é a partir da segunda metade. Atenção, hoje é francamente, foi o que eu disse, a constâa do escrutínio. Porque é ao minuto. A constância e a multiplicidade. Também, ao minuto. Quer dizer, nós estamos aqui sentados, não sabemos se este episódio fica desatualizado porque há uma notícia sobre Luís Neves daqui a bocadinho. Portanto, o que aconteceu foi, os governos foram tentando resistir a isto até ao governo de António Costa. Resistir é tentando
ir reagindo e cedendo sempre que necessário. O António Costa foi muito contrariado, mas na fase final foi horrível. Mas no governo de José Sócrates não havia cá questões éticas que se colocassem nem correu nada. pessimamente. E aliás o PS paga um preço muito alto por isso no próprio governo de António Costa. Ao ponto de, eu me lembrar, no meio daqueles N casos e casinhos, chamávamos assim, da maioria absoluta de António Costa, de Marcelo ter feito um comentário sobre uma secretária de Estado que tinha acabado de chegar ao governo por causa de uma declaração de rendimentos ou de uma coisa que ela não tinha declarado já nós. Não era do marido, era ela do marido. Ela estava com ela durou contas, 26 horas. Estava com as contas e António Costa está a defendê-la, o presidente fala e 2 ou 3 horas depois ela estava fora do governo. Ele defendeu-a num debate parlamentar enquanto o presidente cá fora dizia que não podia. Até ao governo anterior, isto ainda se passava quando há um problema, quando se percebe que a pressão é muita e que aquilo vai se tornar indefensável, larga. E largava-se. Houve um secretário de Estado adjunto que o António Costa que mudou para segurar por causa da Câmara de Caminha e que acabou também por sair. E não saiu por causa do caso do pavilhão, foi por causa de outro caso. Mudou radicalmente neste governo e eu tenho dupla leitura sobre isso. A primeira é que Luís Montenegro, por ter tido pelo menos dois casos relacionados com ele próprio, ao que evidentemente, quer dizer, tinha de resistir sob pena de ter de se demitir e de provocar. Pronto, sabemos. Bom, ele provocou eleições, não é? Ele fez isso certo, por causa de um desses casos. Manteve-se, não é? Ou seja, mas manteve-se porque ganhou as eleições. Certo. Certo. Os portugueses escolheram, mais do que livremente, fizeram como entender. Exato. Portanto, isso predetermina uma mudança de padrão. Ou seja, como o escrutínio é muito grande, muito intenso, permanente, e Luís Montenegro é alvo, no início do seu mandato, portanto há 2 anos, de dois casos relativamente a isto, um a casa, outra a Spino Viva, isto determina que o padrão ético tem de mudar. Portanto, isso muda para o Primeiro-Ministro, evidentemente tem de mudar para quem está abaixo. Com que cara é que Luís Montenegro demite o Ministro da Administração Interna por causa de umas obras ilegais na casa? Quando ele andava a receber 5 mil euros da Solveira todos os meses. Ou quando as obras na casa, sabe Deus, ainda há um inquérito em curso. Portanto, ele não sabe. E se ele não sabe, evidentemente ele não pode cobrar a Luís Neves nada que tenha a ver com isso. Eu acho que não é por acaso que é pedido à auditoria à PJ e que tudo o resto para o governo está arrumado. Não acho que seja por acaso. E depois também há uma coisa de sobrevivência, porque isto é tática, mas eu acho que a Paula conhece melhor as pessoas que estão à frente do governo do que eu e poderá corroborar ou não. Mas na cabeça de Luís Montenegro está o que ele viu e aproveitou do inferno daqueles 2 anos de António Costa e do escrutínio que foi feito sobre esse governo, do ponto de vista ético, que levou ao ponto, já talvez poucos se lembrem, de António Costa ser obrigado a sujeitar cada candidato ao governo a um inquérito escrito, que sabe Deus como é que era. Isso hoje existe? Eles ainda usam isso? Existiu no primeiro governo, sim. Pois não sei. Falámos disso. Mas portanto, no primeiro governo Montenegro ele levava a pastinha. Luís Montenegro dizia esta segunda-feira, só para acabar, dizia esta segunda-feira aos jornalistas e com imensa graça, mas a oposição, estão-me a perguntar pela oposição, mas eu também já fui à oposição, eu sei como é, faz parte. Eu também já fiz ideia. Eu vi aquilo e pensei, pronto, e portanto agora reservas-te fazendo o contrário do que tu disseste ao PS que tinha que fazer. Exato. Faz parte. Olha, caros comissários, falámos aqui do Sr. Presidente da República passado, que em 26 horas fez cair uma secretária de Estado e também fez não cair um ministro, como nós todos sabemos, depois de ter feito cair outra que já supostamente ia cair, mas pronto, isso são contas de um rosário que já lá está longe, mas nós temos um novo Presidente da República, continuamos a dizer que ele ainda é novo, ok, tudo bem, também não parece muito. Eunice Lourenço, o Sr. Presidente da República foi rápido, leste, eficaz e passou uma mensagem que se percebesse à população, porque aquele terá passado ao Primeiro-Ministro, nós não fazemos a mais pequena ideia do que foi. Eu acho que o Sr. Presidente não passou uma mensagem que fosse perceptível à população.
mas tenho dúvidas se a intervenção de António José Seguro podia e deveria ser diferente neste momento no que diz respeito a Luís Neves. Até para não cair no erro que, a meu ver, Marcelo cometeu quando foi o caso Galamba. Um presidente, sobretudo um presidente que está há tão pouco tempo no cargo e que tem de ter, que está ainda a construir uma relação com este primeiro-ministro, não pode vir dizer publicamente: este senhor já não serve para ministro, mesmo só que pense reparo, isso. Marcelo disse isso depois de António Costa ter segurado o Galamba. Houve uma notícia de Expresso. Houve uma notícia de Expresso. Houve uma notícia de Expresso que o Presidente queria que Galamba deixasse de ser ministro e António Costa segura Galamba. Agora, eu acho que António José Seguro não poderia ter tido uma intervenção muito diferente daquela que teve até agora no caso Luís Neves. E espero que, conforme a situação se desenrolar, então, quando houver auditoria, quando houver mais dados, que o Presidente se pronuncie. Embora o caso acabe por colocar António José Seguro numa posição provavelmente desconfortável, porque o Presidente da Transparência e da Ética fica praticamente calado perante um caso que tem várias pontas éticas. Mas espero que Seguro tenha uma intervenção quando a situação talvez se torne mais clara, e não partilho muito das críticas à falta de intervenção do Presidente neste momento. Paula, conhecendo António José Seguro, o político pré-presidencial, o político sem pressa, tu acreditas que ele tinha esta... Em falar agora. Tu achas que ele tinha este tipo de intervenção meio anódina, embora tenha dito que é preciso preservar as instituições? Serve para tudo, parece. Ele até disse uma frase mais interessante. Ele, a uma dada altura, diz que espera que todos saibam, que todos cumpram as suas obrigações para preservar. Não. Sim, só que é uma segunda frase, e às tantas a mensagem que passou foi a outra. Mas eu acho que exato, é aquilo que ouvimos há pouco, mas eu acho que esta frase é mais interessante, até é interessante, tem um significado, tem uma leitura. Evidentemente não passa diretamente para as pessoas, quem está lá em casa não está a fazer... Concordas com isso? Em que sentido? Na dificuldade da sua intervenção? Não sei. Eu estava a ouvir o Primeiro-Ministro hoje e há uma frase do Primeiro-Ministro em que ele compromete o Presidente da República, que diz que está... Eu não vou citar de cor, e portanto as palavras não são exatamente estas, mas em que diz que há uma sintonia. Mas isso não é sobre os fogos? Está de acordo? Em geral? Vítor. Há uma sintonia, o Presidente está a par, se há uma sintonia, se o Presidente está a par, o Primeiro-Ministro faz questão de falar nas conversas que têm todas as semanas, e portanto o Presidente sabe o que pensa, e o Presidente também diz que o Governo sabe o que ele pensa, não é? E portanto, eu concordo. Pode haver um momento em que os portugueses saibam o que ambos pensam. Eu concordo com a Eunice no sentido em que é difícil o papel de António José Seguro nesta fase. Eu acho que é, até porque nós temos nós temos um problema que é as eleições. Não há coisas se houver eleições, há coisas que não são, que não é preciso discutir. Mas eu acho que António José Seguro está a pensar assim. Uma crise política neste instante não nos dá garantias de coisa nenhuma sobre que solução ainda pior, sairá e se não pode ser pior. E, portanto, terá óbvias dificuldades em lidar, mas, sobretudo, estará preocupado com as consequências de atitudes mais, se quiseres, veementes, ou de discursos mais veementes. Agora, eu não sei se há uma boa saída para o Presidente,
porque se nós nos deixarmos ir arrastando nesta gestão de silêncios, nesta gestão de narrativas, nesta gestão da tática e da estratégia do Primeiro-Ministro, há aqui uma coisa que o David disse que me parece já nesta altura de meridiana clareza, e que eu tenho muita dificuldade às vezes em explicar às pessoas. Eu acho que Luís Montenegro não vai tirar o seu Ministro da Administração Interna de todo. Mas eu continuo a ouvir as pessoas a dizer: mas isto é insustentável, mas isto não é admissível, mas isto tem de ser, mas isto não dá para mais. Pois, mas este é o Primeiro-Ministro que temos. E ainda vamos ter com todas estas questões que o David há pouco colocava, o Primeiro-Ministro que acha que as questões de ética não são suficientes para demitir um ministro, nós vamos ficar aqui se calhar num pântano. E se o Presidente da República não tem uma palavra a dizer, vai ser cúmplice do arrastar dessa situação. David Diniz, nem sequer te faço pergunta nenhuma. Sabes que eu vou... a última vez que eu aqui falei sobre o Presidente da República... Foi a última vez que falei porque tive que pagar um jantar. Não, ainda nem era Presidente da República. A última vez que eu falei aqui sobre o Presidente da República foi um bocadinho, como se diz, duro. E pronto. E as pessoas não ficaram muito contentes. Férias mais brando. E portanto, não. Vim com um sentimento de quase cristão, de tentar compreender o outro. Eu é que estive a fazer retiro. E tu é que estiveste a fazer retiro. Quem está em retiro é o próprio Presidente. E eu, durante as minhas férias, eu poucas notícias li. Durante as minhas férias, até domingo, quando estive a recuperar leituras, porque tem que ser tudo. Mas houve uma notícia que um amigo meu partilhou comigo, e essa notícia é do Expresso. E não tinha comentário. Mas era mais ou menos... falava por si mesmo. Seguro calou-se para não adensar a crise. E pronto, e como é uma frase que é um título que diz tudo por si, eu acho que não preciso dizer mais nada, de modo a que as outras pessoas lá fora não precisem de se chatear comigo. Portanto, estás a fazer o mesmo que o seguro. Não estás a fazer o mesmo. Não queres criar uma crise. Não, acho que neste caso é mais evidente do que as declarações do Assur. Então uma pessoa cala-se para não adensar a crise. Mas isto pode-se aplicar a tudo. Mas não é para isso que serve o Presidente. Mas o Presidente serve para isso. A questão é essa. Então para que é que queremos um Presidente da República? Há uma crise orçamental gravíssima. Eu, se não falar, as yields da dívida não disparam. Pronto, estás a ver. Portanto, faz sentido ele correr o risco de não intervir porque depois o Primeiro-Ministro não faz o que ele... A posição é muito difícil. Claro é evidente. Também não recomendo a um Presidente da República que acabe com o governo na primeira crise. Mas isto não precisa acabar com o governo. Dá um sinal. Está a dar um sinal de que ainda o governo não tem de cair. Este ministro não tem condições. Mas é exatamente esse o ponto. Mas a questão é essa. A questão é, ele pode nem falar do caso. Agora, ele tem que definir. Ele definiu na sua campanha eleitoral a questão ética como alfa e ômega dos tempos modernos. E disse isto, devemos recuperar essas declarações, teve lá uma peça. O que é que António José Assur, candidato, disse que a ética valia nos tempos de hoje, face precisamente à ameaça do populismo. Se um presidente, em exercício, mede tudo o que faz e o que não faz, ou melhor, o que diz e o que não diz, sobretudo, por medo da próxima crise política ou do populismo, está não só a contradizer aquilo que disse durante a campanha eleitoral, como a garantir que na próxima eleição a maior probabilidade de sucesso para o populismo está lá. E diz-me só é uma absurdo, coisa. Não faz nenhum sentido. É óbvio que todos os presidentes trabalham em contraste com o que foi o anterior. A minha questão aqui é se esta frase dizer eu falei o que eu tinha para dizer disso ao Primeiro-Ministro não é de certa forma também cortar o laço de relação com os portugueses, com o povo, com as pessoas. Quer dizer, o Presidente diz ao Primeiro-Ministro, mas nós vivemos na ignorância e nem sequer sabemos muito bem o que é que ele pensa. Não é o que ele diz, é o que ele pensa. Quando o Expresso deu a notícia na quinta-feira, que também me mandaram, da auditoria, e me disseram, na verdade foi a minha mulher, estava a telefone com ela disse-me, imagina que agora Luís Neves isto nunca mais acaba, aconteceu assim. E até foi o Expresso que deu. E eu fui ver. E eu pensei,
será que foi o Presidente que disse, olhem, quero isto tirado ali? Podia ter sido. Depois veio-se a perceber, não, foi a Polícia Judiciária que pediu. E a pergunta que qualquer pessoa de fora olha para isto e faz é, então, mas o que é que efetivamente o Presidente fez? O que é que disse ao Primeiro-Ministro? Qual é a preocupação? Ele tem alguma preocupação com isto? Que tipo de preocupação? Com quê? Quais são os limites? Que tipo de características mínimas, que padrão mínimo, deve para o Presidente da República ter alguém que exerce um cargo de Estado? Ele ouviu as declarações do Ministro, a conferência de imprensa, assumimos que sim. O que é que o Presidente pensa? Um título que diz, e a culpa não é de quem fez o título, para não adensar a crise. Sim, isso é bom, é muito o pior título que um Presidente da República pode ter. Eu acho que as pessoas em Belém ainda não caíram em si neste sentido. Eu sei, obviamente, toda a gente mede e toda a gente percebe os riscos e os perigos. A questão é, esta é a primeira, é um segredo que eu vos vou contar aqui, é a primeira crise. Sim. Vai haver muitas mais, ele tem mais 4 anos e meio de mandato. Vai serem todas assim? Como é que nós vamos chegar ao fim de 5 anos? Como é que nós vamos chegar ao fim de 5 anos? Quando eu digo nós, é todas as outras pessoas que votaram no Seguro e não no Ventura. Porque na segunda volta só houve 2 candidatos. As que votaram o Ventura, nós sabemos exatamente o que é que pensam sobre isto. E o que é que pensam as outras? E o que é que fazem elas depois disto, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Olha, e já agora, há aqui um outro protagonista que nós estamos a ignorar, mas que não me apetece que deixá-lo passar completamente em claro, que é José Luís Carneiro. Porque se nós tivéssemos um líder do PS que tivesse tido outra posição, outro tipo de posição em relação ao Ministro da Administração Interna, de maior exigência, por amor de Deus, de maior exigência, talvez... Em vez de se atirar as férias do Primeiro-Ministro. Exatamente. Como é que, depois do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, na sexta-feira, ter feito declarações a dizer que a situação do Ministro da Administração Interna estava no limite do admissível, não é? E nós olhamos para aquilo e pensamos, bom, o PS... finalmente, depois de um período em que desculpou, se quiserem, em larga medida, toda esta polémica em torno do Ministro da Administração Interna, o PS finalmente concluiu que se calhar estamos a ultrapassar aqui limites. Eurico Brilhante Dias fala no regular funcionamento das instituições, para dizer que o Primeiro-Ministro tem mesmo de pensar se o Ministro deve continuar no cargo. O que é que acontece no dia a seguir ou 2 dias depois? Foi no dia a seguir, acho que foi logo no sábado. Vem o secretário-geral do Partido Socialista, quando é questionado sobre Luís Neves, diz, não, peripécias são as férias do Primeiro-Ministro que disse que não ia de férias, não sei o quê. Peço desculpa. Em vez de falar de um assunto sério, vai falar de uma peripécia. Estamos a falar do Presidente da República, não falamos do homem que quer ser o líder da oposição. Não é isto. Para mim é muito claro que não há condições para que ele possa dar uma resposta. Aliás, não falar do tema e dar uma resposta ainda por cima, falando de um tema que é ele próprio outra coisa para nos distrair do essencial, não é? Que é, o Primeiro-Ministro nunca disse que ia de férias, teve a infeliz ideia, alguém por ele ou ele, de vir fazer saber que era uma tolice, porque infeliz ideia, porque estava... Convém que nós não nos esqueçamos das coisas, debaixo de críticas, porque tinha estado no Mundial 3 vezes e fora do país, com o país em alerta por causa da onda de calor e dos incêndios, não é? E, portanto, teve a infeliz ideia de dizer assim. Teve a infeliz ideia de dizer assim, não, eu nem sequer vou sair daqui, eu nem sequer vou de férias em agosto. E não tinha certeza que precisasse de substituir o Maia. Eu nem sequer vou de férias em agosto, eu vou ficar cá, vou tirar apenas uns dias e depois vem uma capa de que afinal está de férias. Não estava nada, estava de facto uns dias, isto não nos devia preocupar. Claro que ele tem culpa, porque se não tivesse tido essa infeliz ideia de vir com essa conversa, não se teria sujeitado a esta capa. Mas depois vemos o gabinete do Primeiro-Ministro. Claro, vemos o gabinete do Primeiro-Ministro preocupadíssimo a dizer não eram dias de férias, a esclarecer os jornalistas todos. Um gabinete do Primeiro-Ministro que nunca responde a perguntas sérias dos jornalistas.
Muitas vezes, pura e simplesmente, não responde. Fez questão de vir dar esclarecimentos. Disse, mas, por amor de Deus, o homem sempre disse isto, era exatamente o que ele disse, que ia tirar uns dias esporádicos. Acho que já não o ia ao Soares que Twitter não fala de tempos. outra coisa, senão de que, olhem lá, que ele não está de férias. Tudo escusado. Tudo escusado. Quer a confusão que o Gabinete de Luís Montenegro acaba por lançar sobre as férias, quer, sobretudo, a intervenção de José Luís Carneiro, que me parece completamente fora do tom e fora do assunto que interessa. Até fora do perfil dele. Então, é agora. Vamos ao que não nos sai da cabeça. Paula Varela. Uma frase muito simples, muito alentejana. Adeus até ao meu regresso. Mas para dizer que vou de férias. Era só isto. Quando é que tu vais de férias? Sexta-feira. Muito bem. And então, counting. até lá vamos falar. And counting. Sim, mas estou a dizer aqui para... Não é? Isto é Muito para os bem, nossos ouvintes da Comissão Política. Adeus até ao meu regresso. Então, boas férias, Paulo, e esperamos por ti. Eunice Lourenço. Olha, eu agora não me sai da cabeça o Monte Verde, porque de facto é um restaurante em Monsanto, onde eu fui pela primeira vez com o David e com o João Vieira Pereira para iniciarmos as conversas. Foste com dois sportinguistas, portanto. mas era por bons motivos, era para convidar para vir para o Expresso, Vitor Matos. Onde o João me convidou para vir para o Expresso, depois de alguma sondagem pelo David, mas sobretudo não me sai da cabeça uma das peripécias das minhas férias, que foi uma queda, daquelas quedas que nós não sabemos explicar muito bem como é que acontecem, e eu lá tropecei, caí no chão, no joelho ficou um dói-dói pequenino, mas como pus o braço esquerdo à frente... Eu achei que ela não ia fazer isto, mas fez. A tentar parar a queda, magoei bastante o meu braço esquerdo. Também ninguém nos está a ouvir. E não me sai da cabeça porque ainda tenho um bocadinho de dor de cotovelo à esquerda. E tenho que sair daqui a correr para ir fazer um raio-x. Corra tudo muito bem. David Inês. Olha, o que não me sai, quer dizer, na verdade há várias coisas que não me saem da cabeça, mas o que decidi dizer é que troquei, até porque devo isto aos nossos ouvintes, que deixei como indicação errada, embora sem o saber. Eu era suposto levar de férias o livro do Javier Marias. Aliás, disse-o aqui, neste microfone. Do Marias ou do Cercas? Não, era do Marias. O do Cercas é para o próximo período de férias. E o que é que sucede? Estava a pegar nas coisas para levar de férias e deparo na minha estante com um livro que me tinha sido, que eu já tinha há 2 anos, comprei na Feira do Livro, e que me tinha sido recomendado naquele célebre jantar em casa de Vítor Matos, chefe Vítor Matos. Quando ele achou que o Presidente da República nunca seria António José Seguro. Foi no pagamento dessa promessa. Exatamente. Sim. E nesse jantar eu estou a passar os olhos pela belíssima estante do Vítor Matos e dei pelo livro do Leonardo Padura, que se chama O Homem que Gostava de Cães, e ficámos um bocadinho a falar sobre o livro. O Vítor recomendou muito o livro e ele chamou-me o livro. Antes de eu ir de férias, pelo que troquei o Marias, peço desculpa, Javier, pelo Leonardo Padura, e é um livro absolutamente incrível, mas um dos melhores livros que eu já li. Pronto, vou tomar nota que eu vou de férias. Chama-se O Homem que Gostava de Cães, e eu nem vos vou fazer spoilers sobre o livro, não vale a pena. É um excelente livro para férias, são 600 páginas, mas garanto, leem-se num instante. Sim. Olha, e a ti, Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça a fase final cultural das minhas férias. Aquilo que não me sai verdadeiramente da cabeça, eu não posso dizer ainda, vou dizer mais tarde, mas fiz aqui uma incursão ao norte, aqui em 3 cidades, 3 exposições. Olha, Jorge Mulder em Guimarães, o fotógrafo Jorge Mulder no Centro Internacional das Artes José de Guimarães. Eu gosto muito da estética de Jorge Mulder e do trabalho dele. Recomendo a quem gosta de fotografia e especialmente daquela
daquele tipo de fotografia. Depois fui ver a Braga o museu, que abriu este ano, Museu com Z, que é mais um museu privado, ao exemplo, por exemplo, em Portugal, desculpem, em Lisboa, do Macam, que também é um museu e um hotel também de um empresário. Este é do DST Group, de José Teixeira, que é uma construtora e um museu de arte moderna, de arte contemporânea muito interessante. Vale a pena ir à Braga só para ver este novo museu. E depois no Porto fui ver a Viviane Maier, uma excelente exposição de fotografia no Centro Português de Fotografia, e que é absolutamente incrível. A Viviane Maier ela era ama, não era fotógrafa, ela fazia fotografias. A obra dela nunca foi conhecida enquanto ela era viva, morreu em 2009. E só agora é que está a ser exposta, e é verdadeiramente incrível. E quem for ao Porto, ou estiver no Porto, vale a pena também esta visita. E por aqui me fico. Adeus, Political Junkies. Esta comissão política queda-se por aqui, com a sonoplastia do Tomás Delfim. Obrigado, Tomás. E a ilustração é da autoria do Carlos Paes. Voltamos para a semana. Bons mergulhos e boas férias, se for esse o caso.